Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Estamos na quinta aula de Hermenêutica 1 e 2. É o nosso segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. No intervalo, acabamos debatendo os vários assuntos, então a gente vai ter que gravar em menos tempo essa aula, tá bom? Em virtude dos assuntos que a gente debateu no intervalo, tá joia? Vamos lá, meus irmãos, estamos agora na segunda regra. A segunda regra. Então, leia para nós, irmã Miriam, por gentileza. Consegue ler, Miriam? Então, desbloqueie o seu microfone e pode ler. Regra 2. É de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Dá uma pausa. Opa! Na primeira regra, o que importava era o quê? As palavras. Lembrem isso. Palavras. Então, se na primeira regra, palavras era a coisa mais importante, agora não são apenas as palavras. É o quê? São palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Então, podemos dizer que agora a gente vai ter o acréscimo, né? Podem ver que, irmãos, não foi assim que a gente aprendeu a ler? A gente não foi para as palavras e depois nós não unimos as palavras e criamos as frases. Então, o que o autor está aqui dizendo para nós, de uma forma muito objetiva, é o seguinte: agora o que importa para nós é o quê? Tomar essas palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Ou seja, vamos agora, então, vamos sair da ideia apenas de palavras, né? Na primeira regra eram palavras. Agora a gente está ampliando, a gente está unindo. Agora o nosso olho vai ficar para observar o quê? A frase. Opa! É o conjunto da frase. São palavras, mas no conjunto da frase. Tá bom? Percebam? Nenhuma novidade. Ou seja, aprendemos a ler e escrever assim. O que o autor, doutor Lund, está dizendo é: siga esse princípio. Pegue a palavra. Na regra 1 é a palavra no sentido usual e comum. Agora é pegue a palavra no conjunto da frase. Ou seja, tenta enxergar essa palavra junto com a correspondente, já que é uma frase. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que a Bíblia originalmente não foi escrita com versículos e capítulos. Ela era literalmente um texto escrito como uma carta, literalmente. Então, quando você lia Mateus capítulo 1, você parava em Mateus capítulo 28, último versículo, era um texto só. Não tinha interrupção. Então, percebam, e os salmos, pastor? Os salmos eram porções separadas. Então, você pegava, por exemplo, nós temos o Salmo 1, 2, e vai até o 150. Mas como que era mais ou menos os salmos lá no tabernáculo e depois no templo? Eram literalmente composições únicas. Então, você pegava um Salmo de Davi quando ele fugiu de Absalão e lia. Estava lá, Salmo de Davi, quando ele fugiu de Absalão. E aí era um poema, e aí tinha as músicas. Então, perceba. Então, o que o autor está querendo dizer para a gente? Fixe-se sobre isso, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Joia? Alguma novidade? Não? Então, Miriam, continua lendo para nós, por gentileza. Esta regra tem importância especial quando se trata de determinar se as palavras devem ser tomadas no sentido literal ou figurado. Para não... Opa, dá uma pausa aqui. Dá uma pausa. Lembra, Beatriz, a sua pergunta? Pastor, e como eu sei? Aí onde entra agora, ó, perceba. A gente vai começar, então, a pegar a frase, porque a gente estava só nas palavras, agora a gente está pegando a palavra, mas dentro do conjunto que seria a frase ou as frases, e aí a gente vai, opa, mas isso daqui é literal, isso daqui é figurativo. E aí a gente vai construindo, sem muita novidade. Percebe, irmãos? É olhar
é observar, pegar o que o texto está dizendo e admitir. Então, uma frase que eu gosto muito de dizer é: deixe a Bíblia falar. Se ali está dito carne, é carne. Se está dito 7.000, é 7.000. Se está dito 7.000 joelhos, porque é joelho. Ah, mas são um par de joelho? Não, está joelho. Aí está joelho. Se é o par, se não é o par, tudo bem. A gente vai, né, vai para uma segunda discussão. Mas 7.000 joelho, mas peraí. Então, o que importa é o joelho que não se dobra a Baal ou são as pessoas que não adoram a Baal? Então, o joelho ali está querendo dizer pessoas que não adoraram a Baal. Ah, então ficou claro que ali, indiferente se são 2 joelhos ou 1 joelho, são almas que não se dobram a Baal. Tranquilo? Ficou claro? Ficou claro. Então, você pega as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Aí a gente vê se é o sentido literal ou figurado. Continua para nós, Miriam, por favor. Para não incorrer em erros, é de grande importância, neste caso, também, deixar-se guiar pelo pensamento do escritor e tomar as palavras no sentido que o conjunto do versículo indica. Ou seja, na última aula que nós tivemos ainda hoje, o Júnior até tinha dito sobre a questão dos escritos de Paulo, da diferença do escrito de Paulo para o escrito de João e de Pedro. Ora, qual era o que o autor estava escrevendo? Paulo estava escrevendo a uma igreja? Paulo estava escrevendo a uma pessoa? Era um apóstolo escrevendo sobre Jesus, o Evangelho? Então, é importante que a gente se aperceba disso, porque muitas vezes o pensamento do escritor, como a gente disse há pouco, pode estar um pouco embutido ali, nesse quesito. Deus quis usar dessa forma. Pastor, mas então a vontade de Deus passa pelo vaso, mas Deus deixa ali, é como se Deus deixasse DNAs daquele vaso? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando Moisés abre o Mar Vermelho, foi o poder de quem? De Deus, a gente não tem dúvida disso. Mas ali, quem foi o vaso usado? Moisés. E o que ele teve que fazer? Falar e tocar. Então, o poder está na fala dele, está no cajado dele? Não, o poder está em Deus, mas ele é o vaso. Está entendendo? Ele é o vaso. Então, as pessoas viram o milagre. Quando as pragas lá no Egito aconteceram, que ele chegava diante de Faraó, ele era a boca de Deus entre os egípcios. Então, era o poder de Deus em Moisés? Ou Moisés era o poder? Não, era o poder de Deus em Moisés. Moisés era só o canal. Tá bom? Tudo bem? Então, exemplos aqui, pode ler para nós, irmão? Exemplos. Exemplos de palavras com um variado grupo de sentido. Carne, Mateus 16, versículo 17. Fé, Tito 1:4. Salvação, João 4:22. Sangue, Atos 20:26. Vamos ver aqui Mateus 16, 17. Eu vou compartilhar aqui com vocês com a minha Bíblia digital. Olha só. Mateus 16, 17. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Não respondi, bem-aventurado é Simão. Pode ler, William. Pode ler. É. Pode ler. É naquela ocasião em que, no 16, ele fala: respondendo Simão Pedro, diz: Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. O que é carne aqui, meus irmãos? Pessoas. Pessoas. O lado humano. Humano, não foi, O lado cognitivo, a mente. não foi revelação humana, né? Exatamente. Então, perceba, quando a gente sai das palavras e a gente entra para o conjunto das frases, aí a gente começa a fazer esse tipo de leitura. Quando a gente pega, por exemplo, uma certa palavra e vê se ela está figurativa ou se ela é literal. Olha só, nesse versículo a gente tem palavras que são literais,
Ó, que tu revelou. Revelou foi literal ou não? Sim. Pedro, quando teve a revelação dizendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa expressão é literal. Sim. Né? Aqui é figurativo. Né? Porque tu revelou meu Pai que está no céu. Agora, vem cá. Olha que interessante. Aqui também tem uma interpretação bem curiosa. Mas Pedro não disse que foi o Pai. Pedro teve esse entendimento de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Sim. Mas Jesus está dizendo que esse entendimento veio do Pai. Sim. Mas eu poderia dizer que foi o Espírito Santo na mente de Pedro ensinando as lições do Pai a Pedro. Perceba, então fica fácil quando a gente conhece as Escrituras. Deus que introduziu mesmo. Exato. Vamos dizer, o texto está dizendo que foi aqui, né, no caso, Jesus, mais o Pai que está nos céus. Ou seja, estaria errado dizer que foi o próprio Pai que revelou isso a Pedro? Não, porque é isso que o texto diz. Como nós conhecemos João 14, como nós conhecemos João 16, que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia, que é aquele que nos mostra Jesus, que é aquele que nos ensina, então eu poderia dizer que foi o Espírito Santo que tocou na mente de Pedro esse entendimento sobre Jesus, porque isso veio do Pai a ele. Estão entendendo? Percebam, irmãos, mas não teria nenhum problema também eu dizer que foi o Pai que revelou. Porque o Pai também fala. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente não pode esquecer, meus irmãos, que no Novo Testamento, olha que lindo isso, hein? Olha que lindo, tá? Só para a gente não eu fiz aqui, eu dei um passo mais de uma análise desse texto, mas voltando aqui para o texto, a gente tem que lembrar que o Pai, ele se revela no Velho Testamento. Geralmente é ele que fala com os profetas no Velho Testamento. É o Espírito Santo? Mas é mais o Pai. Mas e no Novo Testamento? O Pai fala? Fala, claro que fala. Pode ver que o Pai falou no batismo de Jesus. O Pai falou no Monte da Transfiguração. E tem vários episódios que o Pai fala. E as pessoas ouviam. Então podia ter sido o Pai mesmo. E Pedro entendeu na mente dele uma lição do Pai e Jesus está ratificando. Sim. É tão simples assim. Porque o Espírito Santo vem depois, né? Pentecostes. Sim, ele vem depois, mas de uma forma ou de outra, né, Júnior? Quem nos ensina também, muitas vezes, aqui na Terra, é o Espírito Santo. Ele é o instrumento que une o nosso espírito a Deus, tanto Pai, quanto ao Deus Filho, quanto a Ele próprio, né? Então, perceba que não seria errada essa leitura. Não. Análise, né? Mas perceba, então, olha só, exemplo de palavras. Então, percebam que aqui a gente vai ter carne e a gente entende como pessoa. A gente vê, no caso aqui em Tito, como fé. A palavra fé, irmãos, ela tem uma abordagem muito grande. Tem hora que a fé é fé como dom, tem hora que a fé é fé como esperança, tem hora que a fé é fé como convicção, tem hora que a palavra fé é corpo de doutrina, ou seja, batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que tipo de fé é essa que Judas estava falando lá na sua carta? Fé como corpo de doutrina. O que nós recebemos? Uma fé, mas essa fé vem junto do quê? Da palavra de Deus. E essa palavra de Deus tem um conglomerado de doutrinas. Então, percebam, aqui a palavra sangue também, em Atos 20, 26. Então, perceba que a segunda regra, a gente tem que tomar esse cuidado. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Uhum. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui? Não? A fé também crê, né? Como crer. Como crer. Fé como crer. Existe fé como fidelidade. Irmãos, raramente eu falo, né? Mas há alguns anos atrás, 2011, eu escrevi esse livro, é da minha autoria. E um capítulo eu dedico ao assunto da fé. Né?
Esse livro, ele não tenho mais impressão dele, né? Eu preciso pedir as novas impressões, mas no capítulo de número 2, eu falo sobre alguns tipos de fé que existem. Eu faço um estudo baseado na Epístola de Judas, né? Como o Júnior disse, fé como crença, como que você disse mesmo, Júnior? Está bloqueado. Como crença, como confiança. Como confiança. Temos fé como fidelidade também, Sim. né? Dando a ideia da confiança. Então, percebam, irmãos, por isso que essa segunda regra ela é super tranquila, ela não é muito confusa, e até o texto aqui do autor, ele dá exemplos bem claros. Eu acredito que a gente não precisa gastar muito tempo no livro-texto, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, eu quero ver aqui, olha só, apenas, aqui essa frase do livro-texto, a parte 6. Querido Felipe Reis, leia para nós aqui o 6, por gentileza. Como facilmente se compreende, esta regra tem importância especial quando se trata de determinar se as palavras devem ser tomadas no sentido literal ou figurado, para não incorrer em erros. É de grande importância, neste caso também, deixar-se guiar pelo pensamento do escritor e tomar as palavras no sentido que o conjunto do versículo indica. Que a gente tinha lido há pouco no slide. Então, lembrem-se disso, e aqui ele vai dar vários exemplos. Exemplos, por exemplo, a questão da ceia, né? Quando Jesus fala que o pão é o corpo dele e o sangue é o vinho. Podem ver que no Evangelho de João, alguns até questionam sobre isso. Nós teremos que comer a carne dele. Na história da igreja, irmão, só para vocês terem uma ideia, nós cristãos éramos chamados de canibais. Uma das denúncias que eram feitas aos cristãos diante do Império Romano era porque nós éramos chamados de comedores de gente, porque os nossos irmãos se reuniam e comiam o corpo de alguém. Quem é o corpo de alguém que a gente come uma vez por mês, meu irmão? A gente não come o corpo de Cristo? Estão entendendo? Então, na igreja primitiva, quando havia uma acusação contra um cristão, eles denunciavam para os romanos, dizendo, ele pratica o canibalismo. E aí pronto, dava uma confusão só. Por quê? Porque a gente tem que entender o que o autor quis dizer. Tá bom? Então, a mesma coisa aqui nesse segundo exemplo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que seriam essas chaves, meus irmãos? É a autoridade. É a autoridade que foi dada a Pedro, que é a autoridade do Evangelho. E Pedro, juntamente com os apóstolos, deram aos discípulos. E essa autoridade não foi dada a nós hoje? Podem ver que nós temos as chaves do reino dos céus. Ah, pastor, mas Pedro foi o primeiro papa. E a outra heresia que nasce da Igreja Católica, que não tem nada a ver com o texto bíblico, mas ele foi, na igreja primitiva, logo que Jesus morre, ressuscita e é elevado aos céus, Pedro foi o primeiro representante da liderança da igreja. Qual o problema? Ele pode ver que no Pentecoste ele prega e ganha 3.000. Em menos de 50 dias ele tinha negado a Jesus, Jesus tinha curado Pedro, lá naquela pescaria, e agora, em menos de 50 dias, ele estava pregando e ganhando milhares de pessoas. Por quê? Porque agora ele era a autoridade. Agora ele era a única? Não, ele era a principal dos 12, e essa autoridade foi dada aos discípulos também. E o que o Senhor disse? Vão e preguem em todos os lugares. Essa autoridade está sobre nós hoje ou não? Pode ver. Quando nós seguimos a palavra de Deus, as chaves do reino dos céus estão sobre nós. Por isso que nós podemos proclamar com autoridade, tá bom? Percebam. Então quer dizer que é uma chavinha? Aí vai algum lá e fala que é a campanha da chave, que você vai ganhar a sua chave, a sua vitória. Perceba, já vai para o outro lado. E aí todo mundo gosta de se ter a chave. Eu lembro de uma igreja que em cada campanha que eles iam, ganhavam uma chave. E quando eles pegassem as 7 chaves, a sua vitória estava garantida. Eu digo,
Será que vai ser assim, meus irmãos? Tem vezes que a pessoa vai ficar 70 anos, meus irmãos, para ver a sua vitória. E se ele ficar nessa de chave, ele vai ter um chaveiro em casa, entendeu? E a decepção, porque o pastor disse que era em 7, não chegou, Deus não me ouve, entendeu? Né? Beleza, meus irmãos? Então vamos agora para a terceira regra, tá bom? Então vamos para a terceira regra. Vamos aqui mudar o slide também. Deixa eu mudar. Estão entendendo que não tem, é algo tão simples, não é nada, não é uma, ai meu Deus do céu, é a coisa mais complexa do mundo, eu estou tendo que aprender grego e hebraico. Não, não, é simples. Leia para nós, Elaine Reis, por gentileza, aqui, a terceira regra. É necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Olha só que legal, olha só, dá uma pausa aqui. Na primeira regra, o autor está dizendo, pegue as palavras do sentido usual e comum. Foi isso? Palavras. Aí depois vem aqui a segunda regra e fala o seguinte, olha essas palavras e observa agora o que? O conjunto da frase. Ou seja, que legal. Aí agora vem a terceira regra, e a terceira regra está dizendo o quê? A terceira regra diz o seguinte, olha, agora você vai pegar essas palavras no sentido indicado no contexto. Aí agora ele está dizendo o seguinte, olha, presta bastante atenção o contexto, aquilo que está antes e aquilo que vem depois. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar um exemplo? Sermão do Monte. Como que eu vou entender o Sermão do Monte, meus irmãos? Eu vou entender o Sermão do Monte quando eu pego Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Porque se eu pegar um texto isolado do Sermão do Monte, talvez eu não entenda o Sermão do Monte, porque ele é um conjunto. Mateus, quando ele escreve o Sermão do Monte, ele pega, olha as palavras, olha como que é interessante. Mas ele pega a ideia, ele pega a frase, mas ele também lança luz a um contexto. Por isso que nasce aquela frase, aquela máxima. Um texto fora do contexto só serve de pretexto. Não é verdade? As heresias nascem disso. Se nós pegarmos, por exemplo, se um homem peca ao olhar, é melhor que ele entre nos céus cego do que ele vá para o inferno com os 2 olhos. Se ele peca com a mão, é melhor que ele entre nos céus aleijado do que... Ali é literalmente, irmãos. Perceba, se a gente pegar esse texto aqui, só vai ter... O que vai ter de homem pirata agora, pelo amor de Deus? Gente mutilado. Mutilado, né? E agora, sejamos honestos, quem lê pela primeira vez não é um confronto direto e imediato? Porque a gente se vê com tanto pecado, mas esse é o objetivo do texto, é mostrar que a gente é muito pecador. E agora, como muitos pecadores que somos, temos Jesus como nosso grande Salvador e Senhor. E perceba, a palavra... Né? Cautela que Jesus manda tomar, né? Para não Exato. Agora, mas vocês veem como que é lindo, irmãos, como tudo se completa? Estão entendendo agora o arranjo? Começa com palavras. Qual que é a regra aqui na palavra? Não é a primeira regra? Agora, a palavra juntamente com o sentido da frase. Ou seja, o parágrafo. Não é a segunda regra? Agora, nós precisamos tomar as palavras e também observar o quê? O contexto, ou seja, olha, o que precede e o que sucede. É a terceira regra. Olha aqui, está ficando fácil ou não está? Pastor, eu estou lendo o livro, não estava entendendo nada, agora o senhor me explicando facilitou tudo. É para isso que a gente está aqui, né, irmãos? Como eu brinquei há pouco, né? Muitas vezes, o nosso querido irmão Dr. Lund, ele fez uma síntese.
Ele é um mestre, né? E agora a gente vai dissecar o que ele está dizendo. E eu repito mais uma vez, essas 5 regras são as únicas? Não, meus irmãos. Não, a gente vai aprender em Hermenêutica 2, entre os judeus teve Hillel, teve tanta gente boa na história do cristianismo, não tem assim uma fórmula. O importante é seguir um padrão de entendimento onde o texto diga de fato o que ele está dizendo. A maneira pela qual você chegará a essa conclusão, aí pode criar qualquer tipo de regra. Chegando nesse, é que nem com aquela frase na matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto. É isso. Você pode criar a regra que for, e talvez alguém invente uma regra melhor. Aleluia! Uma mais simples, tá bom? Então, continua para nós, Elaine, por gentileza, aqui. 1. No contexto, achamos expressões, versículos ou exemplos que nos esclarecem e definem o significado da palavra obscura. Efésios 3, 4 ao 6. Mistério, os gentios. Gálatas 4, do 3 ao 3, 9 e 11. Rudimentos e legalismo. Joia. Aqui, prestem bastante atenção. Nesses textos, a palavra mistérios, que é gentios, e rudimentos, tem a ver com legalismo. Se nós não observarmos esses livros, a gente não vai compreender. Por quê? Porque o que importa para a gente compreender é o contexto. Essas expressões são esclarecidas no contexto, porque senão elas vão ficar para nós como palavras obscuras. Perceba, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, agora aqui na terceira regra, dá para a gente ver até algo que ele fala com bastante clareza sobre algo que eu vou já vou mostrar, já vou mostrar para vocês também. Mas continua então aqui, Elaine, no próximo. Rudimento também pode ser costume, né? Rudimento. Sim, pode ser costumes, mas a principal questão aqui não é de costume pelo costume, né? Porque um costume ele pode ser bom e outro pode ser mau. Então, tem vezes que Paulo vai falar sobre costume, Júnior, dando uma ideia de costumes bons. E aí ele usa até a expressão tradição boa, tradição. Então, o costume, pode ver que a palavra legalismo, no contexto religioso, denota algo mais assertivo. Legal, né? Legalista. O que a gente entende com isso? Que é uma atitude religiosa onde eu peço dos outros algo além da medida, ou um sacrifício para completar algo. Ou seja, eu preciso te cobrar de algo, eu estou sendo legalista. Vamos pensar aqui no contexto de Gálatas. Cristo não resolve apenas. Ah, sim. Você precisa de algo a mais, você precisa de sacrifício. Então, sim, se eu usar rudimentos como costume, não fecha nesse contexto, entendeu? Né? Agora, é claro, porque aqui a abordagem em Gálatas. Uhum. Né? A gente já vai usar Gálatas e Romanos de novo, em outra questão, tá? Mas está dando para entender, meus irmãos? Está ficando claro? Tudo bem? Por exemplo, irmãos, vamos pegar aqui no nosso livro-texto, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, no livro-texto, esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui. Vamos pegar aqui. Esse exemplo. Esse exemplo é muito legal. O salário do pecado é a morte. Nós já sabemos o que isso significa, né? Não temos dúvida. Ela, para nós, é fácil. Diz o apóstolo Paulo, o sentido profundo dessa expressão faz ressaltar de uma maneira viva a expressão oposta que a segue. Porque, perceba, o salário do pecado, ou seja,
os honorários do pecado. Assim como nós temos o salário porque trabalhamos, o salário do nosso trabalho. Então, a ideia aqui é de recompensa ou de consequência, né? O salário do pecado é a morte, mas a ideia do texto só se torna viva quando vem o oposto. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, então, assim como o pecado gera morte, o dom de Deus gera vida eterna. O dom gratuito de Deus. E quem é o dom gratuito de Deus? A gente já sabe que é Jesus. Então, percebam que a terceira regra, ela vai dar luz para o entendimento maior, porque se a gente pegar apenas a palavra ou a frase, sem o contexto, a gente não entende muito bem, né? Outro tanto, continuando aqui o Dr. Lund, sucede em relação à fé, quando João diz, quem crê no Filho tem a vida eterna, pintando ao vivo a palavra crer pela expressão oposta. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. João 3:36. Então, perceba que aqui, muitas vezes, a gente vai precisar desses lados do contexto para entender melhor. Algumas vezes mais, outras menos. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, leia para nós, irmã Elaine, é só essa parte em preto aqui, em destaque do livro, por gentileza, em itálico. Às vezes, uma palavra que expressa uma ideia geral e absoluta deve ser tomada num sentido restritivo, segundo determine alguma circunstância especial do contexto, ou melhor, o conjunto das declarações das Escrituras em assuntos de doutrina. Então, vai ter vezes que a gente vai ter que levar em consideração essa abordagem aqui, tá bom? Conclui agora o restante, por gentileza, para ele nos dar a explicação do Dr. Lund. Quando Davi, por exemplo, exclama, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. O contexto nos faz compreender que Davi só proclama sua retidão e integridade em oposição às calúnias que Cuxi, o benjamita, levantara contra ele. Ou seja, né, como está em Salmo 7:8. Então, perceba, quando a gente conhece o contexto, ou pelo menos a gente tem o acesso de quando Davi escreveu aquele salmo, a ideia fica muito mais clara. Por exemplo, irmãos, o Salmo 18 é lindíssimo. Davi pede para Deus, né, livrá-lo dos seus inimigos. Davi ora, Davi se posiciona diante de Deus. Foi escrito quando ele fugia de Saul. Quando a gente tem essa informação, o contexto responde muito mais do que o texto. Concorda? Fica muito mais claro, porque aquela poesia já é linda por si só. Me livra, Senhor, dos meus inimigos. Quer ver? Vamos pegar rapidamente aqui, Salmo de número 18. Rapidamente. Hã? E a ideia aí, se não tiver tomar cuidado, vai dizer que Davi está sendo soberbo, arrogante. Sim, Não é exato. isso. É uma defesa Exato. que ele faz naquele momento, naquele contexto. Obrigado, Júnior. Boas palavras. Porque, olhando assim, parece que ele se sente a última bolacha do pacote, só ele quer ser liberto. E os outros? Quem me garante que ele está certo? Mas quando nós pegamos aqui o Salmo 18, e você abrindo as suas Bíblias aí, o Salmo 18, é que essa versão aqui, ela não está mostrando o cabeçalho, né? Mas na minha, vem o cabeçalho. Deixa eu pegar aqui. Salmo 18. Deixa eu ler as palavras que está aqui. Ó. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os inimigos e de
e das mãos de Saul. Ele disse, dois pontos. E aí começa o Salmo 18. Olha que lindo. E aí vem, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Como o Júnior bem disse, obrigado, viu, Júnior? Mas Davi, então, ele via livramento em tudo? Ele se sentiu bonzão? Eu não compartilhei para vocês o texto, né? Desculpem. Esqueci de mudar a tela. Então, quer dizer que Davi se sentiu bonzão? Meus irmãos, quem conhece a história sabe. Saul tentou matá-lo enquanto ele ainda estava morando ali, juntamente com a filha, com Mical. Ele foge, ele é liberto por Jonathan, se torna seu amigo. Depois Saul tenta capturá-lo como um cachorro. Por várias vezes ele quase é morto, só pela intervenção de Deus ele não morre. Você acha que ele não tinha motivo de dizer que Deus era a rocha e o libertador? Meus irmãos, quantas vezes a gente já passou por isso? Então a gente começa a entender, né? Cordas de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Cordas do céu me cingiram, laço da morte me surpreenderam. Quando a gente lembra da vida de Davi e de tudo que ele passou até ele se tornar rei de Israel, você fala, glória a Deus. Aleluia. Percebam, nós estamos lendo um salmo, mas é no contexto dos livros de Samuel. Isso fica maravilhoso, tá bom? Aqui é poesia, né? Claro que aqui eu estou fazendo só um apanhado e um comentário para ilustrar a terceira regra, tá bom? Então, vamos voltar aqui, meus irmãos, vamos voltar aqui para o slide, né? E logo na sequência a gente vai para o livro-texto para a gente prosseguir. Então, vamos lá. Vamos lá. Leia para nós o 2, Elaine, por gentileza. Às vezes encontra-se uma palavra obscura, aclarada, no contexto por sinônimo ou ainda por palavra oposta e contrária à obscura. Gálatas 3:17, aliança, promessa de Cristo. Colossenses 2:7, edificados, confirmados na fé. Ou seja, ele já coloca aqui o significado. Pode ser que muitas vezes a palavra esteja, assim, de fato, né, obscura. E se não for o contexto e usar os sinônimos, ela não fica clara. Então, ele dá aqui esses dois exemplos, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Vai Podemos? direto ou vai dar parada? Vamos dar a parada. Só vamos tentar terminar a terceira regra aqui, Júnior. Tá. Né? Continua para a gente, Elaine, por gentileza. Às vezes, uma palavra que expressa uma ideia geral e absoluta deve ser tomada no sentido restritivo, segundo determine alguma circunstância especial do contexto, ou melhor, o conjunto das declarações das Escrituras em assuntos de doutrina. Salmo 7:8, autojustiça. Tiago 5:4, justiça social. Então, percebam que pode ser que na terceira regra a gente tenha que fazer isso que o Dr. Lund diz, utilizar essas palavras no sentido restritivo, por causa de circunstâncias especiais. Pode ver que o Salmo vai falar muito sobre essa questão da autojustiça. E se Deus, de fato, contemplou a justiça do servo, ele não estaria certo de fazer uma defesa de causa própria, claro? E quando é justiça social? Aí o texto vai mostrar. Então, percebam que vai ter, sim, no texto bíblico, coisas específicas. Vamos dar um exemplo aqui de uma passagem que ela é um pouco obscura, mas quando Eliseu, logo depois de ver Naamã curado, Naamã chega para ele e pede para levar terras de Israel até a Síria. E ele diz, Naamã, olha, eu só peço a sua compreensão, mais ou menos com essas palavras, porque todas as vezes quando eu voltar e ficar com o rei vai entrar para adorar os seus deuses. E eu sou o general e eu que seguro o braço do rei.
Então eu terei que ajoelhar junto com o rei, e então eu quero, foi mais ou menos isso que ele estava dizendo para Eliseu. Ele estava dizendo, Eliseu, estarei fazendo isso, mas não significa que eu estarei adorando o ídolo. Eu estarei fazendo isso porque eu sou aquele que segura o rei e que segue o rei no sentido de atos do rei. Eu entro com o rei, eu saio com o rei. Então, e Eliseu, o que Eliseu diz para ele? Eliseu dá uma palavra legalista? Percebam que o texto ali tem um sentido restritivo. Há uma compreensão nas palavras do profeta a Naamã. Aí eu pergunto, pastor, então quer dizer que o profeta estava apoiando a adoração de outro ídolo? Não, porque as próprias palavras de Naamã estavam dizendo, eu não estarei fazendo isso. Eu não estarei. Mas o meu papel é de ser general. E como general, eu estarei conduzindo o rei. O que o profeta Eliseu diz? Vai em paz. Ele não pôs peso. Perceba, irmãos, vamos ser honestos. Se nós não tivéssemos esse texto nas Escrituras, a gente diria para Naamã que ele acabou com o milagre. Sim ou não? Não, você acabou com o milagre, Naamã. Se é na nossa igreja, a gente fala, acabou com o milagre. Mas perceba como Deus estava indo além da gente. Deus estava salvando o general sírio para mostrar a glória dele até mesmo entre o rei. E com certeza o rei soube de tudo, o rei ouviu o testemunho, o rei também foi ministrado. Agora, se aquele rei sírio se converteu, é outra história. Uma coisa é certa, Naamã se converteu. E ele, inclusive, pede terra para levar, porque ele quer continuar adorando ao Deus de Israel. Ou seja, ele deixa claro e evidente que a adoração dele é única e exclusiva. E ele quer se lembrar daquela terra, daquele povo, daquele legado. Pastor, mas por que ele então não virou hebreu? Irmãos, imagina, se ele virasse um hebreu, ele ia ser morto. Você acha que o rei de Israel ia aceitar ele agora? Sabe, sabe aquelas questões que estão além da gente? Foi isso que aconteceu. Sentido restritivo. A Bíblia vai ter esses sentidos restritivos. E tem hora, irmãos, que dentro de algum sentido restritivo, a gente se cala. Por quê? Porque aqui eu fiz a minha abordagem daquele texto. Mas eu posso afirmar, de todos os sentidos, que foi isso ou aquilo, eu só vou poder afirmar o que o profeta disse. O profeta disse, vai em paz. Então eu acredito que Naamã estava ali recebendo do pai como se fosse uma compreensão, porque ele era de uma outra nação. Ele era, e olha o mais emblemático, Deus queria usar ele lá naquela nação, porque Deus poderia fazer 10.000 milagres para que ele ficasse em Israel, na tribo do norte, em Samaria. Podia ou não podia? Mas foi lá. Estão entendendo, meus irmãos? Então, para a gente encerrar aqui, leia para nós agora, Elaine, por gentileza, o último parágrafo. Por último, não se esqueça que, às vezes, tão somente pelo contexto se pode determinar se uma expressão deve ser tomada ao pé da letra ou em sentido figurado. João 6, 48 ao 63, pão da vida. Atos 22, 4, caminho. Ou seja, quando ali está falando sobre o pão da vida, ali o texto é claro, é uma referência sobre Jesus. Então, é figurado? Claro que é figurado, ou é literal. O texto vai dar essa, ou melhor, o contexto vai dar essa determinação. E a mesma coisa, o caminho, né, irmãos? Muitas vezes é uma linguagem figurada. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele era realmente uma trilha? Ele viraria uma trilha para a gente passar por cima dele? Né? Figuras de linguagem, como está aqui em Atos. Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Tá claro até aí? Joia. Então, vamos parar agora para a gente ir para a quarta regra. E hoje a gente vai, né, concluir a quarta regra. Estão entendendo, meus irmãos? É muito legal, não é? É tão fácil, né? É um beabá, não é um beabá? Pastor, eu estava aqui morrendo de medo. Não, é um beabá.
palavras, frase, conjunto da frase, contexto, e agora a gente vai para um passo além, tá? E eu vou parar a gravação e Só volto em... esse, Pois não. só esse versículo 20, Atos 22, 4, falar que o caminho, justamente que ele fala que eu persegui esse caminho, Paulo falando. Aí o caminho pode ser Jesus ou é essa doutrina? Então, perceba, vamos primeiro fazer a leitura, Júnior? Vamos primeiro fazer a leitura dizendo o quê? Dizendo se o texto, aqui Fala no caso, que é Jesus é literal ou se ele é figurado, né? Bom, figurado, é óbvio, né? é figurado, mas aí que tá. É Jesus ou é a doutrina dos apóstolos? Então, a gente entende que vamos agora, vamos para o contexto, né? Vamos para o contexto. O que Paulo estava fazendo? Ele estava perseguindo quem? Ele estava perseguindo os cristãos, né? Os cristãos que carregavam esse novo ensino. Então, automaticamente, perseguindo os cristãos, perseguia também o ensino, né? Lembra que, num primeiro momento, ele pede carta para Damasco para aprisionar todos esses que, num primeiro momento, eram judeus que estavam agora se tornando uma seita dentro deles próprios. Lembra na aula inaugural que o pastor Ribeiro disse que para o judeu isso é tudo normal? Você é da seita do fariseu? Você é da seita dos saduceus? Né? Era a seita do caminho, só que essa seita do caminho, a visão de Paulo era mais perigosa, porque estavam trazendo uma figura de uma pessoa que era Jesus como Messias, e estavam trazendo o quê? Novas revelações, que aí entra o Evangelho. Então, percebam, naquele momento eram os cristãos, ele perseguiu os cristãos, mas o que eram os cristãos naquele momento? Os cristãos estavam recebendo também o quê? Estavam transmitindo o evangelho fresquinho de Jesus, né? Só que no conjunto da obra aí, eu entendo que é mais o evangelho, que era pejorativamente chamado de o caminho, esse novo entendimento doutrinário, né? Porque que aí era até, ele estava fazendo uma defesa ali, até porque estava se defendendo ali em Atos 22, por quê? Porque o judeu se levantou com a doutrina dos judeus, que era tradicional, contra essa nova doutrina, que era de Cristo. Sim. Não tenha dúvida, a questão doutrinária está presente, né? E perseguir este caminho até a morte, algemando e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Então, perceba que o contexto já estava dizendo. São pessoas, sim, mas são pessoas que carregam uma mensagem. Então, são pessoas que agora pertencem a uma seita, mas são pessoas que agora têm uma nova doutrina. Então, ele estava perseguindo essa doutrina, sim, mas é porque essa doutrina estava em pessoas. Quais pessoas? Aquelas pelas quais Jesus tinha dado aos apóstolos. E esses apóstolos agora estavam ensinando a muitas pessoas. Porque nesse contexto do início da perseguição, Júnior, a gente tem que lembrar que ainda não tinha Novo Testamento, né? Escrito. Mas tinha o Novo Testamento oral, que tinha sido passado de Jesus para os apóstolos e dos apóstolos aos discípulos e entre eles, né? Nesse primeiro momento, a igreja estava sendo ali educada por tudo que Jesus tinha deixado, mas não deixava já de ser o embrião de todo o evangelho, né? Claro. Porque logo na sequência vem as cartas, vem as epístolas, vem os evangelhos, né? Eu deduzo que aqui ainda não estava, Marcos ainda não estava escrito, né? E os textos de Paulo, podem ver que quando a gente pega assim como evangelho, há uma datação, como a gente aprendeu em introdução ao Novo Testamento 1. Mas os textos de Paulo, principalmente, algumas cartas de Paulo vêm antes do evangelho. Então, ele estava perseguindo as pessoas porque aquelas pessoas detinham o evangelho em si. Então, e elas passavam o evangelho. Então, era doutrina? Era. Sim. Entendeu? Mas eu entendo também que aí entra numa questão de um raciocínio
embora não tenha texto escrito, mas é um raciocínio de uma De fé uma doutrina, né? dinâmica, doutrina dinâmica, oral, vivida na sua prática. Ela era, como fala, até esqueci agora a palavra, pragmática. Sim, sim, não tenha dúvida. Mas o que eu quero dizer agora, fazendo a leitura do texto pelo texto, Júlio, do texto pelo texto, ó. Perseguir este caminho, tá ótimo. Então aqui é figurado. Até a morte. Opa, peraí. Mas então, quem ele matou? Pode ver que o primeiro mártir é Estevão. Ele começa com Estevão, algemando e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Então perceba que aqui está direcionado a pessoas. Aqui é uma metáfora, mas pode ver que são pessoas que carregam o quê? Carregam o evangelho. Então a leitura não está errada, porque ele não estava fazendo isso de forma aleatória. Ele não estava perseguindo, por exemplo, né? Vamos pegar aqui um outro grupo revolucionário, não. Era específico, que carregava uma mensagem, mas eram aquelas pessoas. Então o caminho aqui está se mostrando nessa linha, mas com as pessoas. Sim, Né? Porque pode ver que eles eram chamados a seita do caminho, né? do caminho, porque a ideia aí são pessoas, mas essas pessoas, ela traz consigo essa identidade desse caminho, dessa doutrina. Exato. A Representa doutrina está embutida. A ideologia está embutida. Não tem como fugir. A fé está embutida. Então, não está errado falar que quando ele persegue esse caminho, ele está perseguindo o evangelho. Não está errado. Sim. Porque você matando as pessoas, você mata o evangelho. Exatamente. O evangelho. Então, não está errado. Mas, assim, de uma forma literal, a gente não está seguindo da regra 1, regra 2 e a regra 3. Então, da regra 1 para a regra 2 para a regra 3, a gente vê que é pessoas, mas que subentendemos que é um corpo de doutrina. Exato. Né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Podemos parar? Mais alguma pergunta? Estão vendo, meus irmãos? Ó, as horas vão passando, não é uma delícia? Nem percebemos que já chegamos, vamos agora só para o finalzinho. Foi muito Né? Que delícia. Né? Eu vou parar a gravação aqui, tá bom?